Bom dia a todos. Em nome da Avantia, eu agradeço a oportunidade de participar mais uma vez desse webinar. Meu nome é Mário, eu sou gerente de pré-vendas aqui em São Paulo, na nossa filial aqui em São Paulo. Mas em nome de toda a empresa eu agradeço e espero poder colaborar aí, junto com o meu amigo Paulo, para a gente apresentar um pouquinho de como é que a gente está trabalhando aí informações estratégicas para a gestão de segurança 360. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Me apresentar aqui rapidamente para vocês. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui presentes conosco. Meu nome é Paulo Nascimento, sou consultor da ICTS e trabalho desenvolvendo atividades tanto de gestão de risco, gestão de crises, quanto projetos de segurança, de tecnologia em segurança. E hoje vou ter esse prazer de estar aqui ao lado do Mário, poder conversar um pouquinho com vocês, trocar algumas experiências e apresentar para vocês aqui algumas possibilidades, que possam nos ajudar a conseguir gerir melhor os nossos recursos de segurança. Isso aí, Paulo. A gente conversou antes, conversou bastante aí com o nosso pessoal de suporte para fazer esse webinar, e uma das coisas que a gente tem trabalhado bastante, é a questão de fazer com que a inovação e com que tudo que tem por trás, de análise, tudo aquilo que é feito hoje de análise, de vídeo, de análise de implementação de inovação eletrônica, ou de aplicações, de software, o maior desafio hoje é a gente poder fazer tudo isso, utilizar recursos que já existem, Sim. Então, o maior desafio hoje tem sido a gente aproveitar todo e qualquer legado, de equipamentos ou soluções e até aplicações existentes do cliente, dinheiro esse que já foi investido, que já foi dado, e em cima disso, criar uma camada de aplicação, e de inteligência que possa utilizar tudo isso, integrar, gerar dados, gerar informação para que sejam tomadas decisões, estratégicas para crescimento, para investimento, para melhoria, para redução de custos, utilizando todo um nível que já foi feito e agregando novas aplicações, e outra camada de inteligência em cima de todos os equipamentos de segurança ou de gestão de processos que existem nas empresas. Um trabalho que a gente tem feito muito forte, é operacionalizar centrais de segurança, equipamentos de centros de controle e operação, integrar soluções já existentes com essas camadas para tornar esses centros de operação mais inteligentes, aproveitando a ideia de que uma informação ela já chega nesse centro, muitas vezes você tem ali diversas plataformas gerando uma quantidade grande de informações. Então, tem a plataforma de alarmes, tem a plataforma de imagem, tem as ligações telefônicas, tem as aplicações de celular, tem as entradas por chamadas, Então, muitas vezes as filiais das empresas têm algum problema e a pessoa liga, ao invés de ser informado automaticamente à central, mas tem alguém que liga, olha, nós temos um problema aqui de invasão, nós temos uma pessoa estranha aqui na empresa, nós estamos com uma porta aqui que está aberta, e ela não poderia, e a pessoa da manutenção não está aqui, não tem como fechar, só que às vezes essa porta já está aberta ali por várias horas, às vezes, e aquilo ali só foi detectado porque uma pessoa passou por ali, não é raro a gente ouvir dizer, de algumas empresas, que, essa noite o portão passou aberto a noite toda e ninguém viu, essa noite a porta do depósito passou aberta a noite inteira e ninguém viu, Então, a gente trabalha, trabalha para gerar oportunidades em cima desses desafios, e fazer com que essas informações fiquem automatizadas e sejam automatizadas para chegar nos centros de controle e operação
e fazer com que esses centros de controle operem mais rapidamente, né, mais proativamente em cima desses problemas. Para isso, a gente faz a integração das plataformas, né, para uma interface única que possa direcionar aquelas informações, né, e juntar todas essas informações de evidências, né, casar isso com uma imagem para que ele realmente, naquele momento em que acontece, ele possa olhar para uma imagem e dizer para ela, e dizer, né, e trabalhar em cima daquilo ali, né, eu recebi um evento, né, específico nesse horário, que não poderia acontecer, e eu estou vendo o que realmente está acontecendo, e eu vou tomar essas ações aqui que já deixaram para mim que são as mais importantes, né? Então, o portão da empresa ficou aberto, né? A gente tem hoje aplicações para isso, né? A gente tem aplicação para dizer que o portão ficou aberto e que por aquele portão passou uma pessoa naquele momento. Duas informações casadas que vão gerar para o centro de operação uma informação importante, que aí ele vai receber, acessar, se ele tiver também o controle, para poder fechar aquele naquele momento, né, sem que alguma coisa aconteça antes, ali uma camada de interesse, ajudando ele a tomar a ação que ele precisa para aquilo ali, né? Então, assim, isso faz com que a gente consiga pegar toda uma estrutura hoje que já existe, toda uma inteligência manual, né, que já exista, e transformar isso num processo automatizado, né? Transformar isso num processo onde não haja necessidade de que você conte com a ação, né, do acaso, né? Por acaso nós descobrimos isso, né? Por acaso aconteceu alguma coisa, a gente vai olhar depois o que foi que aconteceu. Só que nessa a gente sabe que muita coisa acontece e que a gente não consegue acompanhar. Sim, com certeza. E a gente só faz isso, Paulo, a gente só define tecnologias necessárias para se atender a uma demanda de inteligência baseado num estudo, né? Baseado numa demanda, né, de uma dor que a gente fala que o cliente tem, né, e que entra ali um estudo, né, que é feito, né, por vocês, por exemplo, né, que dizem ali exatamente que tipo de solução ou que tipo de tempo ou o que é realmente importante para aquele cliente, né, trazer e automatizar aquilo na central de controle dele, né? Sim. A gente sabe que nem tudo é importante. Esse estudo, Mário, ele é bastante importante, tá? Até como um dos temas que nós estamos trazendo aqui é justamente a gestão eficiente de recursos, né? E eu acho que traz muito disso que você já nos apresentou, por exemplo, de usar um parque legado e colocar mais tecnologia em cima dele, né? Transformar esse parque legado em algo mais eficiente, que me traga mais valor, né? Consiga me trazer ali mais informações, e vai muito de encontro justamente com isso. Aqui para o nosso bate-papo, eu trouxe 3 pontos para nós falarmos a respeito dessa gestão eficiente de recursos, tá? O primeiro ponto é com relação à política, né? Então, é muito importante que, ao desenvolver uma política de segurança, uma norma, ou até mesmo um procedimento, todos esses documentos, eles estejam bastante alinhados, primeiro com o objetivo do negócio, né? Então, preciso entender o que realmente a empresa quer, projeta para ela nos próximos anos, para que eu possa, de alguma forma, relacionar isso a esse objetivo. E segundo, a parte de cultura organizacional. Aí o porquê disso? Quando eu desenvolvo, por exemplo, um procedimento, e esse procedimento ele não está alinhado com essa cultura da organização, a tendência ao longo do tempo é que ele seja descontinuado. E muitas vezes eu preciso fazer investimento em algum recurso para que esse procedimento aconteça, né? Por exemplo, uma revista. Se eu quero que uma revista lá aconteça em 100% dos meus colaboradores, provavelmente eu vou precisar aumentar o meu efetivo de vigilância. Se eu quero que ela seja rigorosa, provavelmente eu vou ter que investir em um pórtico, né, um detector de metais. Só que pode ser que, de repente, dentro da proposta de cultura organizacional da empresa, esse procedimento aí não se encaixe. Ou, talvez, muito comum hoje em dia, né, as empresas estarem passando por um processo de transformação da sua cultura organizacional, né, e aquilo que a empresa projeta para ela nos próximos 5 anos está muito diferente disso que eu estou planejando, projetando para a minha área de segurança nesse momento. Então, é um investimento que, ao longo do tempo, ele vai se perder. Então, preciso ter esse cuidado, né? Preciso fazer esse alinhamento daquilo que eu estou planejando, daquilo que eu estou projetando, também com o negócio da empresa e também com a cultura que já existe na empresa.
E aí, o segundo ponto. Então, primeiro, nós falamos a respeito das políticas, né, alinhadas com a cultura e com o objetivo do negócio. O segundo ponto entra justamente no dimensionamento do meu projeto, no dimensionamento dos meus recursos. Tá? E aí, só para a gente entender, né, a gente alinhar aqui o que seriam esses recursos, na ICTS nós trazemos algo bastante presente em nossos projetos, sejam eles projetos de gestão de segurança ou projetos de tecnologia, que é o conceito de equilíbrio dos elementos de segurança. Tá? Então, o que seria esse equilíbrio dos elementos de segurança? Então, nós consideramos como elementos a informação, a tecnologia, pessoas e processos. Então, é muito importante que todos esses elementos, né, eles criem ali um grande bioma, né, eles têm uma interação entre eles, e um possa justamente favorecer o funcionamento do outro. Né, eu acho que o exemplo que você trouxe, dá para a gente usar ele aqui também, que é a questão do portão que fica aberto. Então, não adianta, às vezes eu até tenho um recurso lá, até tenho um detector para identificar que esse portão não está fechado, mas eu não tenho um processo vinculado a essa detecção. Então, perdi o recurso. Ele está lá, está funcionando, está ok, não é culpa do recurso, né, ele está lá cumprindo a finalidade dele, mas eu não tenho um processo que abrace esse recurso e dê sentido para esse funcionamento. Né? Então, é muito importante que todo esse conjunto de elementos, né, eles realmente estejam funcionando e funcionando de forma equilibrada. E alguns pontos, né, eu acho que para nós buscarmos esse equilíbrio, né, como que nós podemos fazer para buscar esse equilíbrio? Nós sempre partimos, geralmente, de um mesmo ponto de ação, que é a análise de risco. Né? Então, nós fazemos essa análise de risco, entendemos como é que funciona esse negócio, quais são os riscos envolvidos nesse negócio. E por que análise de risco? Porque se eu observar bem, todos esses meus elementos, eles contribuem como um controle em cima de algum risco. Né? Então, uma câmera de vigilância, por exemplo, ela tem um objetivo para estar lá. Né? Então, ela está lá justamente controlando algum risco que existe dentro ali da minha operação. Então, é importante eu saber, né, qual que é o objetivo, qual a finalidade desse meu recurso e qual risco ele está atrelado. Porque assim eu consigo fazer aqui uma priorização. Então, eu consigo entender, né, aquele recurso que para mim é vital, eu não posso sobreviver sem ele, e aquele que talvez eu não precise nesse momento. Né, eu possa fazer esse investimento em um segundo momento. Então, essa análise, ela consegue justamente me parametrizar nisso. E não fica só na tecnologia. Eu também posso aplicar isso nos recursos humanos. Né? Então, um posto de vigilante não é somente um posto de vigilante. Né? Ele está lá porque existe um objetivo para ele. Geralmente, ele está amarrado em diversos processos, e esses processos também são controles de algum tipo de risco. Né? Quando eu tenho um processo de revista, por exemplo, eu estou atrelando esse processo, ou seja, um risco de invasão, ou seja, um risco de desvio interno. Né? Então, existe um sentido para que ele aconteça. Né? E justamente quando eu faço essa relação, né, entre o objetivo daquele recurso e qual risco ele está atrelado, eu consigo novamente priorizar. E aí consigo equilibrar melhor esses meus recursos. Tá? Um exemplo que eu vou até compartilhar aqui com vocês, e é real esse exemplo, eu vi ele em um cliente. Né? Por exemplo, imagina a situação onde eu tenho um vigilante e um torniquete. Muito comum, certo, Mário? Uhum. A gente encontra sempre. E aí, eu vou entender o objetivo desse meu recurso. Não, ele está lá por quê? Porque se der problema na minha controladora de acesso, o vigilante vai lá e passa o crachá master dele e permite o acesso da pessoa. Ele não pode parar, né? Não pode travar. Não pode parar, não pode travar, a pessoa não pode falar de fora, justamente, né? Tem todas essas justificativas. Mas aí vamos entender o cenário. Primeiro ponto. Essa é uma função que facilmente eu conseguiria colocar tecnologia para executar, certo? O vigilante me custa, em média, R$25 mil mensal. O vigilante 24 horas. Tecnologia, você pode até me dizer melhor, acredito que eu conseguiria implantar um recurso lá por um valor bem inferior a isso. Funcionaria bem melhor, inclusive. E o porquê melhor? Porque o vigilante está lá fazendo algo que dentro, quando a gente pega o controle de acesso, né, seria algo que não é uma boa prática. Ele está liberando o crachá master dele, automaticamente eu não estou gerando um registro de quem é essa pessoa que está entrando, eu estou perdendo a rastreabilidade dessa pessoa, eu estou perdendo também ali a confiabilidade do meu sistema, né? Como que eu posso garantir que a pessoa que entrou realmente é quem entrou, né? Como que eu fiz essa triagem? Então, meu processo, ele quebrou ali no meio. Então, tem diversos pontos. Pode falar. Eu queria fazer um parênteses aí. Vamos lá. Como é importante isso. Eu tive um problema familiar essa hora. Uma pessoa da família ficou internada num determinado hospital. E nós somos chamados, né, eu e minha esposa, para ir para esse hospital.
Quando nós chegamos no hospital e a gente parou numa determinada porta, a pessoa que estava dentro da guarita, ela abriu a porta para nós. E nós entramos, sem perguntar absolutamente nada, sem saber quem a gente era, onde estávamos indo. A gente estava sem máscara, porque a gente foi correndo, né? Era uma situação que a gente dependia ali era gravidade, uma coisa grave, a gente teve que correr. E aí nós entramos. Aí nós paramos numa segunda porta para entrar para a ala de enfermaria, lá, né? De internação e tudo. Nessa segunda porta, a gente não conseguiu entrar e não tinha ninguém para passar. Veio uma pessoa, né, um vigilante ali, e a minha esposa falou, não, porque a gente precisa entrar, porque uma pessoa está internada. Ele foi, abriu a porta e a gente entrou. Então, assim, você percebe ali, né, que os controles foram implantados, todas as portas estavam seladas, todas elas estavam fechadas, mas a gente simplesmente foi entrando, né? Não havia ali... O processo não funcionou, né? Um processo, né? Em nenhum momento alguém perguntou quem a gente era, em nenhum momento alguém perguntou aonde a gente ia, em nenhum momento alguém virou e falou assim, vocês não podem entrar aqui sem máscara. Não havia, nada disso aconteceu, né? Então, é importantíssimo isso que você está colocando, né? Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Não adianta você ter aí uma gama de tecnologia, de pessoas que estão ali para suportar aquela tecnologia quando necessário, né, se não existe um processo bem definido. Então, assim, um exemplo aconteceu agora, faz 4 dias isso. Sim, eu acho assim, não adianta também, na verdade um fator importante de eu ter isso mapeado é porque muitas vezes se eu não mapear isso eu não enxergo. Né? Porque às vezes estou no dia a dia da operação, a operação está acontecendo, diversos problemas caindo ali, tendo que resolver. Se eu não parar para mapear, não vou conseguir enxergar esses gaps. E a gente não fala só em questão, por exemplo, vou aproveitar para uma redução, né? Porque muitas vezes quando a gente fala de mapear, escopo de vigilância, as pessoas tendem muito a linkar isso a uma redução. Mas não é redução, né? Pensa nesse posto que a gente está falando lá do torniquete. Se eu consigo substituir por tecnologia, melhorar os meus processos, esse meu recurso posso aplicar, por exemplo, trazendo um vigilante para fazer minha rendição de almoço, que muitas vezes a gente sabe que quem faz essa rendição é alguém da própria operação, não tem alguém específico fazer essa rendição, e o que me acontece muitas vezes, né, com relação a isso, pensa que eu tenho lá um vigilante que faz ronda, ele vai parar a ronda dele para fazer a rendição de almoço. Então, pensa que eu melhorei um processo, peguei esse meu recurso, coloquei esse meu recurso em um outro lugar, né, trouxe mais esse posto, e aí eu liberei aquele meu cara que fazia a ronda, que parava 4 horas do seu período de ronda para render almoço, liberei ele para fazer ronda por uma maior parte do tempo. Lembrando, como a gente falou, tem um objetivo e tem um risco ali associado. Então, ronda ele também tem isso. Então, eu consegui melhorar a performance de toda a minha estrutura, simplesmente fazendo esse mapeamento, entendendo como tudo isso funciona. Né? E aí, somando também ao que você está falando, né? Uma coisa que a gente defende muito aqui é a questão de você fazer a aplicação da tecnologia, principalmente de inteligência, para resolver um problema, né? Então, se você fez uma análise de risco muito bem feita e você identificou que ali tem alguma coisa que precisa ser resolvida, você aplica aquele recurso por um determinado tempo e uma vez que você acompanhou, fez o acompanhamento e entendeu que não há mais aquele risco ou que aquela demanda foi até daquele ponto mitigada ou resolvida, você pode pegar, como é uma camada que está acima e não depende de hardware, você pode pegar aquela aplicação e colocar ela em outro local, onde você, nesse momento, passou a identificar outro risco. Sim, né? sim. Então, ele se torna flexível, né? Se torna flexível, né? Você não precisa ficar com aquela tecnologia amarrada, né? Então, às vezes, quando você compra um equipamento, eu comprei um equipamento com um analítico, né? Então, aquele equipamento que você instalou, depois você não vai tirar ele dali e colocar em outro lugar, né? Mas se você trabalha isso numa camada superior, com um valor um pouco mais inteligente, né, para aquela aplicação, o equipamento passa a não ser importante, né, porque a camada de inteligência está acima daquilo ali, e você pode trabalhar, né, com todo esse estudo e acompanhamento que é feito, né, a partir do momento que você identifica que aquele problema foi resolvido, você simplesmente transfere aquela configuração para um outro problema que você tem, não só naquele mesmo local, mas em qualquer outra empresa do grupo. Sim, eu acho que isso é muito importante, Maio, principalmente quando nós trabalhamos na parte de projeto. Né? Porque pensa assim, você vai pensar que você precisa de um recurso, ok, onde eu preciso desse recurso? Sei lá,
Preciso monitorar aqui esse corredor e preciso pegar determinada área específica desse processo. Eu preciso averiguar se aquela pessoa que está fazendo aquele processo realmente está fazendo da forma correta. Muitos problemas que a gente encontra, por exemplo, quando nós vamos fazer análise, é que eu tenho uma câmera, ela está num posicionamento distante, né, com uma lente totalmente aberta, fazendo uma visão totalmente ampla da região, quando o objetivo dela está pegando uma parte específica, né, observando uma parte específica do processo. E aí, quando eu vou fazer o zoom, que talvez não foi pensado, né, nessa necessidade de ter que fazer o zoom para observar o processo, então a câmera, né, a qualidade da câmera não foi compatibilizada com essa necessidade, aí eu já não consigo enxergar nada. Né? Então, eu acabo perdendo a funcionalidade daquela câmera justamente porque eu não pensei realmente qual que era, né, a finalidade do uso desse meu recurso. E aí vem muito de encontro com o que você falou. Né? Aí eu penso que eu vou usar o analítico lá na ponta, somente na câmera, quando eu não penso nessa flexibilidade. Talvez eu possa colocar ele em uma outra camada, e de acordo com a minha necessidade, conforme o meu risco ele vai circulando dentro da minha operação, eu posso ir direcionando esse recurso e fazer um melhor uso dele, né, em vez de ele estar lá fixo, preso, amarrado em uma mesma posição. Sem dúvida. Uma outra coisa importante, né? Até tem uma pergunta que foi feita aqui pelo Thiago Silva, né? Que ele pergunta qual seria a eficiência, bem como os riscos de falhas para detecção em grande fluxo. Uma coisa importante quando a gente fala de analítico é que não existe a taxa de assertividade, ela depende demais de vários fatores, né? Você falou agora, posicionamento de câmera, né, qualidade de imagem, e mais importante é a gente entender do cliente qual é o nível de assertividade e quão importante para ele o grau, a importância daquela informação, né? Sim. Então, por exemplo, eu preciso saber quantas pessoas entraram na empresa hoje, né? Você precisa saber com 100% de assertividade, né? Ou 90% de assertividade para você é suficiente, né? Tudo isso vai definir o tipo de processo, o tipo de tecnologia, né? A qualidade que você vai utilizar. O aproveitamento de legado, ele é importante, porque ele faz com que a gente possa usar todo o recurso que já tem feito, né? Então, o cara já investiu ali R$1 milhão em equipamento, e aí, às vezes, a gente chega lá com essa ideia de criar uma tecnologia por trás, né? Criar uma camada de inteligência. E aí a pergunta, muitas vezes, que a gente recebe é: eu vou ter que trocar tudo que eu tenho? Não, você não precisa trocar tudo que você tem, né? Mas é muito importante a gente obter do cliente, né, através das análises de risco, né, através desse trabalho de informação, o quão importante é aquela informação que a análise eletrônica ou a inteligência artificial vai gerar para ele, né? Então, assim, a gente tem hoje câmeras, né? É a ideia do mercado, né? Essas câmeras em áreas grandes, captando imagem de pessoas, né? Ou captando essa questão da informação da reconhecimento facial ou da questão térmica, né? Mas ela não capta 100% das pessoas, né? Então depende do ângulo que a pessoa está com a cabeça, né? Depende se ela está com a cabeça baixa, se a câmera vai ter área de exposição do rosto suficiente para que ela possa captar aquela imagem e decidir com certeza que aquela pessoa é o Mário ou é o Paulo, né? E aí é importante que o cliente saiba disso e que ele diga, né? Eu preciso que essa informação esteja próxima dos 95%. Aí, para isso, a gente tem que criar todo o ambiente necessário, né, para que essa captação dessa imagem, dessa coleta desse dado, né, possa ser uma coleta com uma qualidade suficiente para a gente dizer que, com 95% de certeza, as pessoas que estão ali são aquelas, né, João, Maria, José, aí todas que estão ali. Então, assim, respondendo aí a pergunta do Thiago, né, bem como os riscos de falhas para a detecção de grande fluxo, é muito importante que entenda, Thiago, quão importante, né, a gente chegar mais próximo dos 100% de informação ou da qualidade da informação necessária, e aí existem recursos para que se consiga muito próximo de 100%. É lógico que quanto mais recursos, né, você coloca à disposição para a coleta de informação, mais caro também se torna, né, todo o sistema. Então, saber exatamente que tipo de informação que você vai coletar, que tipo de qualidade que é necessária para a geração de dados, para a tomada de decisão,
é importante se criar um ambiente para que se as expectativas sejam atingidas, né? Sim. Tá aproveitando, Marco, que estamos respondendo pergunta, tem uma pergunta aqui do Emerson Almeida, ele diz aqui, né, bom dia, sou o Emerson, de que maneira qualificar o funcionário para que os processos de tecnologia sejam eficazes no ambiente de trabalho? Se me permite, Mário, eu vou responder essa aqui. A gente pega muito essa situação, tá, Emerson? Muito comum. Nós temos profissionais que ainda não estão qualificados para atender, né, para operar uma ou outra tecnologia. Eu acho que a gente tem dois pontos. O primeiro delas é a questão da própria qualificação desse funcionário que vai operar a tecnologia, né, seja ele um funcionário terceiro ou um funcionário próprio da empresa. Então, é importante que ele tenha um perfil de alguém que gosta de trabalhar com tecnologia, porque nem todo mundo gosta de trabalhar com tecnologia. Importante. Né, eu já peguei, por exemplo, aí pegando histórias aí, gosto de compartilhar um pouco das histórias que eu já passei, dando um treinamento para uma equipe de vigilantes, por exemplo, a gente falando sobre, né, precisar se adaptar, né, conhecer as tecnologias, trouxe até uma analogia de dinossauro, né, não ser um novo dinossauro. A pessoa falou para mim, lógico, né, eu acho que a gente tem que respeitar, né, cada um tem um objetivo profissional na vida. Ele falou, pô, mas sempre vai ter um posto em construção que eu não vou precisar de computador. Né? Então, a gente tem realmente profissionais na área que não gostam, tá? Eles não gostam de tecnologia, então não adianta eu querer forçar esse profissional a trabalhar uma ferramenta que ele não tem gosto, né, não tem aptidão por trabalhar. Eu acho que o segundo ponto é justamente treinamento. Eu não consigo fugir do bom e velho treinamento. Eu preciso capacitar essa pessoa, eu preciso preparar essa pessoa para que ela consiga ali operar de forma eficiente todos os recursos que estão ali disponíveis, né, para o uso dela no dia a dia de trabalho. Citando esse exemplo, né, olha como é importante. Eu fiz um trabalho também há muito tempo atrás, onde uma determinada prefeitura, né, foi um trabalho público, ela investiu um dinheiro grande em tecnologia de segurança, né, e com o intuito de que aquilo ali mudasse a concepção justamente de identificar crimes, né, e tudo mais. Quando a gente terminou a implantação, eu precisava dar o treinamento, né, para toda a equipe que ia operar aquilo ali. Então, nós criamos o perfil, né, então, para entrevistas, né, a gente botou todo aquele pessoal, todo o conceito, né, o que a pessoa deveria ter um mínimo ali de informação, né, um mínimo de formação para poder participar e gostar, né, que é o que você falou, tem que ter uma identificação. Sim. Aí, quando a gente foi fazer o treinamento, cara, a gente percebeu que as pessoas que vieram para o treinamento, né, elas não eram qualificadas, né, por uma questão de decisão da prefeitura, né, eles colocaram lá pessoas que naquele momento não estavam engajadas, né, e entendiam que aquilo ali era uma posição, era uma oportunidade, né. Aí o que acontecia? Acontecia, por exemplo, do telefone tocar de madrugada e a gente recebia a informação de que todo o CCO tinha falado, que as imagens estavam fora do ar, né. A gente ia investigar, os monitores estavam desligados. Então, assim, é aquela história, né, de alguém esbarrou no controle remoto, na época eram monitores de TV, né, por uma questão de investimento na época, alguém esbarrou no controle, né, e derrubou toda a imagem, mas é que, na verdade, ele desligou todos os monitores, né, e abriu um chamado, o pessoal foi lá de madrugada, mas é porque você percebe que não havia ali nenhum tipo de ação, aquilo tudo acontecendo com a operação. Sim. Né? Já teve um outro caso também, né, aproveitando, onde a gente treinou uma quantidade muito grande de operadores, né? Então, assim, foi um treinamento muito bom, pessoas muito engajadas. Aí, quando inaugurou o projeto, nenhuma daquelas pessoas que haviam sido treinadas foram utilizadas na operação. Então, assim, também não adiantou nada, né? E os casos são mais diversos, né? O quanto é importante isso, né? Essa questão de você ter pessoas engajadas, né? E pessoas que entendem isso como uma oportunidade, né? O que você falou, eu vou aproveitar o cara em uma outra oportunidade. E aí, nessa troca, né, de que não foram as pessoas que foram treinadas, foram outras, né, um desses operadores optou por tirar as
de ronda, porque ele achava que aquilo ali deixava ele tonto e tudo. Nesse que ele tirou de ronda, né, um acidente muito grave, uma pessoa morreu debaixo de uma câmera e a gente não teve a imagem, né, por conta de uma posição que ele adotou, né, de que ele não foi treinado para aquilo e não tinha um entendimento da necessidade, do porquê que aquilo foi montado, projetado e porquê que havia um processo para que aquilo funcionasse daquele jeito. Aí eu volto a ser chato e repetir aquela questão, né, de atribuir um objetivo, um significado e atrelar isso a um risco, né? Fazer sentido para a coisa. Exatamente. E aí, esse tipo de experiência que a gente teve, né, que faz com que hoje a gente tente automatizar ao máximo as centrais de controle, né, para que quando houver um evento, primeira coisa, ninguém mexe numa configuração pré-feita, né, uma comunicação que a gente já fez, que a gente definiu por uma questão de riscos, aquilo ali, num primeiro momento, tem uma aplicação, né, a gente define a aplicação, parametriza a tecnologia e acompanha o processo, né? Então, hoje, trabalha para que a estação de trabalho de um operador seja realmente uma ferramenta que traga ele suporte para a decisão, né? Que diga para ele, operador, neste momento agora, às 2 da manhã, na fábrica X, está acontecendo uma invasão. E para essa invasão, você tomar essas ações aqui, ó, que já foram definidas pela análise de risco e pelo processo definido pela empresa, pelo fornecedor e por quem configura o processo. E aí ele sabe, né, e ele recebe para ele um suporte muito grande recebendo essa informação. Porque por trás daquilo ali já foi feito um estudo grande, dizendo que aquilo poderia acontecer, dizendo que aquilo iria acontecer e dizendo que se acontecesse, que ele tomasse aquela decisão seria mais indicada para aquele momento, para aquele horário. Sim, eu acho que isso traz também um pouco de... Na verdade, melhora também o trabalho do próprio funcionário, né? A pessoa que está ali operando aquele sistema. Porque uma coisa é você ter 260 câmeras na sua frente, para você ficar fazendo uma ronda, né? Batendo o olho câmera por câmera, na expectativa de encontrar ali um evento que possa gerar uma ocorrência. E outra coisa é trabalhar em cima de uma inteligência, né, que já está fazendo essa análise por você e está trazendo para você justamente questões que podem ser ou não, né, possíveis ocorrências para que você possa, aí sim, da sua expertise, tirocínio, avaliar toda a situação, determinar se é ocorrência ou não, e se não ocorrência, você ainda tem todo esse suporte, né, de todo o escalonamento, né, da ação do tratamento dessa ocorrência. Eu acho que isso é fundamental, extremamente importante também. E toda essa parte relacionada à segurança, né, hoje em dia tem sido uma busca grande também fazer com que os sistemas de acesso passem a ser inteligentes, né? Os controles de fluxo, a gestão centralizada de acessos, né? Isso, grandes empresas já trabalham isso, né, há algum tempo, mas isso sempre foi muito caro, né? Você trabalha com controle de acesso centralizado, né? Banco de dados em nuvem, licenças que possam ser utilizadas, você pode entrar na mesma empresa aqui, né? E se você tem acesso, você entra na empresa lá em Salvador, você entra lá em Fortaleza, na empresa que você tem, você entra uma gestão centralizada, né? Sim. E a questão dos bloqueios, né? Você criar bloqueios, né? Para regras de bloqueio, né? Numa época em que a gente está falando agora de pandemia, para não ter contato, né? Para não ter... não se ficar se encostando nas coisas, né? Pede aí a boa sanitária para essa época. E fazer toda essa gestão de segurança de acesso, né? Controle de fluxo, controle de acesso baseado em inteligência também tem sido um desafio grande. Eu acho que é muito importante, Mário, até queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto de controle de acesso, tem uma pergunta aqui do Marcos Almeida. Ele fala sobre o exemplo da portaria, né, que nós comentamos lá, o torniquete, questão do vigilante, acredito que seja esse exemplo. Como conseguimos investir em tecnologia, reduzindo os custos, porém mantendo ainda o vigilante lá? Quais as alternativas temos, liberação remota, enfim. A gente pode dividir essa aqui, Mário? Eu falo uma parte, você fala a outra? Opa, vamos lá. Então vamos lá, vou pegar uma perspectiva aqui, que é a seguinte. A primeira coisa, né, a questão de manter ou não o vigilante depende muito do que realmente ele está fazendo lá. Né? Como eu falei no exemplo, se eu tenho ele lá somente para fazer a liberação, caso tenha falha na controladora de acesso,
talvez eu não precise dele lá, eu posso reaproveitar esse meu recurso em um outro lugar. Como eu falei, a questão de entender qual é o objetivo do meu recurso que eu estou falando do vigilante, está lá no posto, quais são os processos que ele executa e qual é a prioridade desses processos, que riscos eles estão mitigando. É importante fazer essa análise. E aqui ele fala um pouco de exemplos. Aí, Mário, traz aí para a gente o que a gente poderia utilizar nessa situação aqui para, por exemplo, trazer tecnologia para dentro dessa portaria. Então, a questão de... Quando a gente fala em portaria de empresa, portaria de grandes empresas, o ideal seria que qualquer tipo de visita fosse programada, porque o grande problema está na visita, naquela que chegou e ninguém sabia, ou naquela que chegou, aí a portaria vai fazer cadastro, aí ela vai ver o que tem, ou o cara que esquece o crachá, ou o funcionário que esqueceu o crachá em casa, ou que a biometria não está funcionando, alguma coisa assim. O ideal seria que a gente criasse ali recursos que possam ser, onde você possa acionar realmente uma empresa. Em casos extremos, o acionamento de portaria remota, ele deveria ser em casos extremos. Mas você criar ali, por exemplo, um totem, onde você pudesse, no momento que você chegar ali, ser reconhecido pelo facial, por exemplo, e por ali, você colocar ali a justificativa pelo qual você está fazendo acesso, e ele te libera pelo reconhecimento facial, ele entende, existe um casamento com o banco de dados da empresa, dizendo que naquele dia você deveria estar ali, porque é o seu dia de trabalho. E automaticamente ele libera o seu acesso para que você possa entrar na empresa. Ou um visitante que vá na empresa, ele possa fazer contato com você e falar, Paulo, eu vou te visitar essa semana. Você manda para ele uma informação, um link, ele entra, preenche o cadastro. Quando ele chegar na empresa, ele já vai estar previamente autorizado. Aí, através desse totem, através de um reconhecimento facial, ele pode chegar lá, o sistema identifica que ele está ali naquele momento, naquele horário, naquela janela que você predestinou. Então, se a visita é 9h30, você colocou que a janela que ele tem para entrar é das 9 às 10. Então, ele pode chegar ali e fazer aquela pós-liberação, que já está pré-feita, já está pré-configurada no sistema, e ali o sistema diz, não, realmente existe aqui uma confirmação, é realmente o Paulo que está aqui, o senhor pode entrar e se dirigir ao setor e tal, Sim. E a necessidade de se manter ali vigilante para atuar no dia a dia, E esse vigilante, ele pode ser transferido para uma outra função, dentro da empresa, inclusive operar, todo esse sistema que uma pessoa treinada, um vigilante treinado. Eu sempre, no outro webinar a gente conversou com isso, eu com o João, eu já conversei também internamente, você pegar a experiência, de um vigilante, porque ele tem uma experiência, Sim. Ele sabe, ele bons vigilantes, eles leem comportamento das pessoas, Quantas vezes você já foi falar com um vigilante e falou assim, não, isso aí é assim mesmo, eu conheço isso daí, não, isso daqui é mesmo porque eu sei que funciona, não, porque assim, então assim, você tem uma experiência, casar uma experiência de uma pessoa assim, colocar ele na frente de várias informações para que ele possa usar e não só aquela que ele está trabalhando. Sim. Aí você aproveitar uma mão de obra inteligente, uma bagagem de experiência que já teve. Então, o vigilante que souber aproveitar esse tipo de coisa, só tem a crescer. Bastante. O Marcos traz aqui na pergunta dele uma questão de redução de custos. Queria só aproveitar essa questão. Eu acho que redução de custos vai depender muito do cenário, a forma como eu vou fazer essa movimentação, mas o Mário trouxe muitas soluções que eu poderia implementar na portaria. Então, é a informatização de processos. E por que eu, particularmente, acho importante informatizar muitos dos processos? Porque eu consigo obter muito mais informações. Não sei se vocês lembram lá, posso até passar aqui de novo. A gente trabalha lá nos elementos também a questão de informações. E a partir do momento que eu obtenho essas informações vão me trazer insights, dicas do que eu posso fazer para melhorar ali, trazer um melhor equilíbrio entre todos os meus elementos de segurança. Então, talvez o meu retorno não seja imediatamente uma redução de custo, mas seja informações úteis que eu vou poder utilizar no melhor dimensionamento de toda a minha estrutura. E talvez, dentro desse dimensionamento, sim, reduzir custos. Bom, estamos falando de controle de acesso ainda, certo, Mário? Não saímos desse assunto ainda não. Então, beleza. Dentro de controle de acesso, Mário, um ponto que eu acho importante, e tem muito a ver com o que eu já falei lá na parte de monitoramento, também é a questão de ter uma política, Encontrei em poucas empresas isso, mas é algo que é extremamente fundamental. Eu tenho uma política que abrange o meu controle de acesso, dizer
quais são as minhas áreas de acesso restrito, né? Qual o grau de restrição dessas minhas áreas, né? Classificar essa restrição. É muito importante eu padronizar também quais são os recursos mínimos que eu vou utilizar para garantir a restrição dessas áreas, né? Para evitar justamente o quê? Às vezes eu tenho lá um recurso muito bom no meu data center, que faz todo sentido, eu preciso ter, mas às vezes a minha central de monitoramento, que é tão importante quanto, ela fica desassistida, né? Eu não tenho esse recurso. Então, quando eu começo a escrever uma política, eu começo, né, a olhar de forma mais ampla para o negócio e eu tenho mais chances de identificar todos esses pontos. E um segundo ponto que eu acho que é fundamental, é muito legal, é a questão do fluxo de pessoas. Né? Porque quando eu falo de controle de acesso, muitas vezes na minha cabeça vem a barreira que eu vou pôr ali para impedir a passagem da pessoa. Mas eu também preciso pensar no fluxo dessa pessoa dentro do ambiente. Né? Algo que acontece muito, não sei se você já encontrou aí dentro do seu tempo na área, principalmente o hospital. Vou pegar um exemplo de hospital. Né? Fazendo análise de risco em hospital, muitas vezes você faz análise principalmente das escadas de emergência, né, que deveriam servir única e exclusivamente para a pessoa entrar e sair lá no ponto de encontro, no local onde ela deveria, né, se reunir com as outras pessoas, e as pessoas usam essas escadas de emergência como fluxo, né, como área de circulação, e transitam entre andares muitas vezes. Só que muitas vezes, quando eu tenho esse fluxo, ele me permite acessar áreas que eu não deveria acessar. Eu, por exemplo, já por uma escada de emergência, saí de uma área comum e fui para dentro de um CTI. Não deveria. Mas fui. Então, quando eu não olho esse fluxo, esses erros, eles podem acontecer. Eu não imagino, eu não faço esse desenho, né, de por onde a pessoa deveria circular, quais áreas deveriam andar ou não, e aí eu posso acabar não tendo essa visão de onde eu deveria ter determinados tipos de controles ou impedir que esse fluxo, né, essa circulação de pessoas ocorressem entre uma área ou outra. E aí, Mário, o que você acha que a gente tem de recursos dependentes, já acho até um pouco de inteligência, né, de analíticos que a gente poderia utilizar para ajudar a resolver, por exemplo, esse problema que eu trouxe aqui? Então, uma coisa interessante, cara, a questão de bloqueio, ela é uma questão muito da empresa, né? Hospital, por exemplo, né, eu tive alguns trabalhos, né, de conhecer como funciona, né, e não pode bloquear. Ele pode controlar, mas não pode bloquear. E outras empresas também estão assim, né? Outras empresas também são assim. Igual, por exemplo, universidade. A universidade tem um problema seríssimo de pessoas que vão, de alunos, né, que estão, por exemplo, não estão em dia com as suas mensalidades, e mesmo assim frequentam, né? Ou que trocam carteirinha, né? Ou que trocam, e aí fazem acessos indevidos e tudo mais. Você bloquear, às vezes, uma pessoa por conta de você, no alto fluxo ainda, né? Gestão de dados de alto fluxo e respostas rápidas para o controle de acesso é complicado. Sim. Você precisa de uma rede muito boa, você precisa de máquinas com processamento muito rápido, né? Imagina uma universidade que entram aí num período de 2 horas, entram aí 7 mil fluxos aí, né? 8 mil pessoas entrando, às vezes até mais, né, por catracas. Imagina você fazer gestão de fluxo, né, de controle, de bloqueio ou não de todas essas pessoas. Você vai ficar doido. Então, você vai ter um data center enorme para processar essas informações. Mas o importante é você trabalhar para que você gere uma base de dados, né, que ao final do dia, casada com uma outra base de dados do seu sistema, você pode saber, por exemplo, que determinada pessoa está frequentando, né, a universidade sem estar em dia com as suas matrículas, né? Porque às vezes a mensalidade não faz tanta diferença, mas se ela não estiver matriculada, né, ela está frequentando ali, andando lá dentro. Então, se ela não está matriculada e o acesso a dela está bloqueado pelo sistema, como é que ela ainda está dentro da universidade andando lá dentro? Né? Então, você gerar, por exemplo, através de reconhecimento facial, não em tempo real, né? Pô, eu sei que o cara está aqui dentro, corre alguém atrás dele. Não é isso. Isso constrange, é uma coisa chata. Mas não é isso. É você gerar uma base de dados de forma que você saiba quem são os desvios, né? Quais são os desvios que estão acontecendo ali dentro, baseado nessa captação de informação relacionadas com acesso. E aí sim, de um dia para o outro, você pode criar ali uma rotina, uma entrega, controle de acesso,
se ele permitir, que a gente sabe que tem muito controle de acesso também, não permite integração com outros sistemas. Então, se ele permitir, você pode gerar ali algum tipo de informação para que você saiba, né, aí sim, em tempo real, que aquilo voltou a acontecer. Então, assim, gerir acesso e fluxo alto é uma coisa complicada, né, ainda mais se tiver que dar resposta imediata, né, então são informações rápidas, com um banco de dados muito grande, principalmente se for relacionado a facial, que pode, ou a leitura térmica, né, alguma coisa que pode trazer aí um custo que eu não sei se nesse momento se paga, mas você pegar todo o legado de câmeras do hospital, por exemplo, né, e você dizer que naquele setor só aquelas pessoas cadastradas poderiam circular por ali e não acessar, né, já pode te dar uma informação de que se uma pessoa ali não foi identificada pelo banco de dados, né, nota que eu já reduzi ao setor, eu já não fiz o fluxo inteiro, eu já reduzi aquele setor, né? Então, se alguma daquelas pessoas aí, uma pessoa, né, circular por dentro daquele setor ali, e ela não tiver na base de dados, eu aviso a minha central de monitoramento de uma forma tranquila, e aviso, olha, existe ali uma possibilidade, né, de ter algum problema, porque tem uma pessoa que não está na base de dados, ou que nos últimos 30 dias não apareceu na base de dados, e que nesse momento está passando por aquele setor, então tem alguma coisa que fugiu da rotina, melhor dar uma olhada. Eu acho que esse exemplo que você trouxe, Mário, ele é muito legal, principalmente eu acho que até um dos grandes desafios, talvez, voltados para controle de acesso, que nós possamos encontrar, né, ou já estamos até, na verdade, encontrando, principalmente em empresas mais, com políticas mais flexíveis, né, justamente a política, por exemplo, de portas abertas. Então, você tem muitas empresas onde hoje eles não cultuam essa questão de uso de crachá, né, barreiras físicas impedindo acesso de pessoas e tudo mais. Eu tenho um case que eu gosto muito, eu sempre trago ele quando eu tenho oportunidade, que aconteceu uma desenvolvedora de games nos Estados Unidos. Não trouxe o link aqui, mas se alguém quiser depois dar uma olhada ou quiser me procurar no LinkedIn, eu passo esse link depois. Então, uma pessoa, um jogador, alguém que era um consumidor dos games que eram desenvolvidos naquela empresa, resolveu se aventurar e entrar na empresa. Então, a pessoa conseguiu aproveitar principalmente da brecha ali de carona, né, que a gente costuma chamar, que é quando eu libero um acesso, a pessoa entra junto. Então, ele utilizou bastante desse recurso, entrou, né, no escritório da empresa, almoçou com os funcionários, conversou sobre os projetos. Então, você vê que existe ali um grande risco, por exemplo, de que projetos, na verdade, projetos que estavam sendo desenvolvidos ali, né, puderam ser facilmente dessas informações ali absorvidas por essa pessoa que infiltrou por meio de engenharia social e poderiam ter sido até mesmo divulgadas para toda a comunidade de games, por exemplo, sem a devida autorização ou dentro de um período ali que fosse impróprio para divulgação ou lançamento de um produto da empresa. Então, é um desafio muito grande e conhecer essas tecnologias que podem ser aplicadas para mitigar esse risco são extremamente fundamentais. Porque não é porque eu não posso ter uma porta ali, uma coisa barrando fisicamente, que eu não possa ter recursos que me ajudem a controlar esse fluxo de pessoas. Permanência, né, em locais diferentes. Quem é que fica numa escada de emergência, parado lá dentro? Sim. Né? Quem é que você tem várias áreas, né? Aplicações pode ter, né? Em situações específicas, né? Onde você pode ter sim controles eficientes ali para essas áreas, utilizando todo o legado que você tem e aplicando regras em pontos específicos. De novo, sabendo exatamente o tipo da informação que vai gerar para você, né? Que tipo de informação e como é que essa informação vai te ajudar. E o quão importante a informação é 100%, 90%, 80%. Porque às vezes a gente chegam demandas, né? E a gente, uma pergunta que eu faço sempre, né? O que é que tem hoje? Não tem nada. Se não tem nada, então assim, vamos trabalhar para ir entregando, né? Fazendo pequenas entregas, para que a gente não adianta a gente querer entregar tudo, né? Ou vamos entendendo exatamente qual é a demanda, né? Para que se os recursos sejam gastos e justificados da maneira correta. Né? Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente vê aí tantas empresas, a gente visita, o pessoal fala assim, não, chegou aqui, estou com uma cotação aqui, cota para mim igual,
de um fornecimento de um sistema inteligente com 2 milhões. Eu falei assim, cara, mas o que você vai fazer com isso daí? Verdade. Não, porque eu vou comprar, é analítico e tal, mas que tipo de problema que você vai resolver com isso daí? Qual que é a dor, né, que vai ser tratada? Então, assim, a gente faz diferente. Então, vamos conversar antes, fazer essa análise de risco, né? Juntar o Paulo aí para nos ajudar. O Paulo monta essa análise de risco, a gente monta isso daí. Define se que realmente existe, que às vezes pode ser que não. Sim. Né? Já teve casos de cliente nos procurar e falar assim, eu estou com um grande problema aqui, bota um analítico para me resolver. A gente chegou lá, eu falei, cara, você tem um problema antes, né? Você tem um problema de processo grande aqui que não é o analítico que vai resolver. A única coisa que o analítico vai fazer é dizer que você tem esse problema. Aí não vai resolver, né? Agora, uma vez que definiu aquele processo e ele tem um padrão que ele tem que seguir, o desvio de padrão é que a gente pode fazer a detecção, né? E informar para o processo. Aí o analítico faz sentido, né? Faz sentido. Mas botar um analítico num lugar que não tem processo, ou botar o analítico num lugar que não tem uma análise, talvez não faça tanto sentido. E aí o cara acaba gastando muito mais dinheiro do que ele tem, né? Porque às vezes ele não sabe nem que tipo de solução que aquilo ali vai trazer para ele, que tipo de solução. Às vezes ele nem tem um problema que suporte uma tecnologia daquele jeito. Sim, até falando de analítico aqui, Mário, eu acho que um produto, né, que a ICTS tem trabalhado muito junto com a Avantia, é justamente o monitoramento inteligente, né? Então, eu quis aproveitar aqui a oportunidade de trazer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando um pouco de como funciona esse fluxo, né? O que nós realmente estamos oferecendo por meio desse produto. Aqui a gente fala muito de residência e condomínio, mas não se aplica somente a residência e condomínio, né? Eu posso levar esse conceito para qualquer outro segmento. Então, eu acho que durante a conversa até a gente falou um pouco a respeito disso, né? A principal ideia é o quê? É que eu tenha recursos lá na ponta que possam fazer essa identificação desse evento, né? Então, eu não fique dependente de uma pessoa para fazer essa identificação. A partir do momento que esses recursos fazem uma identificação, eu tenho toda uma linha de tratamento. Então, eu tenho uma pessoa, que pode ser aqui o operador, no caso, ou uma central operacional, que pode estar, por exemplo, em um outro local, que vai receber esse input, né, esse evento, e vai verificar se esse evento realmente está acontecendo ou não, e a partir daí, o evento está acontecendo, ele inicia ali a tratativa desse evento. Que a gente trouxe alguns exemplos nesse fluxo, né, pode ser uma pronta-resposta, pode ser autoridades competentes, né, que a gente fala de polícia, bombeiro, né, quem for de acordo ali com a ocorrência. A gente traz aqui também um especialista de segurança, que é algo que a ICTS fornece hoje no mercado, né, uma pessoa ali especialista na área de segurança empresarial, que possa fazer essa gestão dessa ameaça para a pessoa, né, para o nosso cliente, e aí a partir daí a gente determina qual é o grau desse risco, né, ele pode se encaixar dentro de uma rotina, de um alerta, ou enfim, de uma emergência. Então a gente desenha todo um fluxo, né, que foi aquele ponto que a gente conversou, entender a necessidade, né, definir os processos, aplicar essa inteligência em cima desses processos, e a partir daí desenvolver todo um procedimento, todo um tratamento, né, para que eu possa ter uma resposta a esse incidente. Porque não adianta eu ter lá o recurso acontecer, ter o disparo, e não ter ninguém, né, que possa estar ali dando esse suporte e tratando essas informações e fazendo ali, né, os endereçamentos, os encaminhamentos necessários dessa informação para quem vai me ajudar e vai me tirar, né, dessa ameaça. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Milton Souza a respeito de a relação das câmeras com a captação de áudio, né? E ainda mais agora com a questão do LGPD, o que vocês podem observar. Não só a captação de áudio, mas qualquer informação captada, ela é sensível ao armazenamento, né? E às responsabilidades de armazenamento e tratativa daquilo ali. Isso varia muito de política de empresa por empresa, né? Varia muito com o tipo de dados que você captura. A gente sabe que uma face, né, uma foto para uma face é diferente de uma foto de um dado captado, né? Então, quando você capta uma face, por exemplo, você não capta ali necessariamente o rosto da pessoa, né? Mas você pode gerar a partir dali uma combinação de dados binários ali, né? Que vão dizer que aquela combinação de dados se refere a um padrão. Mas eu não sei que é o Mário, não sei que é o Paulo, eu só sei que ali existe um padrão, né? Aí amanhã esse padrão voltou aqui, então eu preciso saber que aquele padrão identificado voltou aqui. Então é uma informação,
né, que é gerado num padrão. Isso ainda existe, todas as empresas que fornecem, né, dados sensíveis ou que trabalham com a captura de dados sensíveis estão trabalhando para se adequar, né, a essa condição da LGPD e trabalhando para trabalhar dentro de tudo que isso rege, né? Estão se basearam-se primeiramente nas leis europeias, né, e agora estão se baseando na LGPD para se criar, para se transformar isso tudo, né, em dado sensível, que isso seja tratado dentro da lei. Existe uma questão muito interessante nessa parte de LGPD, estava discutindo até isso ontem, né, com um grupo de pessoas, e vai trazer benefícios sim, né, para a área de segurança. O Emerson aqui, né, perguntou quais seriam os benefícios da LGPD, mas a LGPD, o interessante dela é que ela não fala especificamente do dado, né, ela fala do tratamento que é dado a esse dado. E não é só a LGPD, a gente tem, por exemplo, quando eu falo de imagens, a própria Constituição, né, que tem lá a questão do direito à imagem, e algo muito frequente na área de segurança, por exemplo, você vê gravações de sistemas de monitoramento sendo compartilhado, e nem sempre, né, existem as preocupações ali com qual informações estão sendo, né, passadas por aquela imagem. Às vezes é uma pessoa que está numa situação ali que pode deixar ela, como eu posso dizer, uma situação vexatória, né, e eu estou transmitindo esse dado, e a pessoa que gerou esse dado, ela é responsável por esse dado. Claro. Então, é muito mais do que somente a LGPD. Eu tenho uma base legal muito grande, né, que trabalha em cima de dados que não estão bem, não somente a LGPD, é importante também conhecer todas essas outras leis e regulamentos que falam a respeito disso. E aplicativos, né? Existe hoje no mercado uma série de aplicativos que te dá acesso a câmeras, né? Te dá acesso a áudio, te dá acesso a algumas coisas que tem que ter, né, ali um contrato de uso, né? E termos jurídicos relacionados à LGPD muito bem, e que quando você clica em aceito, né, você tem que estar muito ciente daquilo ali que você está aceitando. Você imagina uma pessoa que tem acesso, por exemplo, você tem uma loja, né, e eu quero disponibilizar acesso para as pessoas saberem se a loja está lotada ou não, para poder vir até a minha loja. Isso é possível, a gente faz isso, né? Mas você imagina que uma pessoa que tem esse acesso, ela tem acesso a essa imagem, e ela identifica ali naquela imagem alguma coisa que não seja boa, e ela pega aquela imagem e publica. Sim. Né? Ela tem que ser responsabilizada por aquilo ali. Então, Perfeito. Muito legal, né? A gente poder disponibilizar uma série de informações, né? Esse negócio de saber as coisas em tempo real, né? Saber se uma plataforma de trem está cheia, está lotada, né? Se uma plataforma de ônibus de um BRT, por exemplo, está lotada. Isso é importante? Isso é importante. Eu posso saber? Posso. Posso, inclusive, olhar a imagem da estação, se eu quiser. Posso entrar e olhar. Nossa, a estação está cheia, não vou pegar esse ônibus das 2, vou pegar ele das 15. E aí você olha ali 10 minutos antes e vê que a plataforma está vazia, você vai até lá e pega o ônibus, pega o BRT. É importante? Importante. Funciona muito bem, né? Mas antes de você fazer o uso de uma aplicação dessa, você tem que clicar, e as empresas que fornecem esse tipo de serviço têm que ter um contrato de uso daquilo ali muito bem feito, para quando essa pessoa clicar ali, ela ser responsável por aquilo que ela vai fazer com aquilo ali. Sim. Né? E aí ela pode identificar alguma situação ali que ela fala assim, nossa, olha o que está acontecendo ali, e ela tira um print da foto do celular, né? E aí usa aquilo ali porque ela quiser. Então, é complicado, bem complicado. Tem Bastante. É uma questão de cultura muito grande, tem que se trabalhar isso muito bem trabalhado, né? Mas dá suporte realmente para todas essas empresas que querem prestar esse tipo de serviço, né? Nós temos isso aqui bem trabalhado internamente, né? A parte jurídica e esses nossos contratos de serviço, para que a gente fique aí tranquilo, né, com a prestação de serviço que a gente faz. Mas é um caso interessante isso. A LGPD vai movimentar muito ainda, eu acho, a nossa área. Tem muitos assuntos muito interessantes relacionados a essa parte de LGPD. Mas, Mário, acho que 11h30, a gente pode só responder, eu acho que a gente vai ter tempo para responder só mais uma pergunta, né? A gente tem ainda para mais uma? A gente tem aqui uma pergunta, duas perguntas aqui importantes, né? O Emerson Baldívia. Vocês acham que no curso de formação de vigilantes deveria ter uma carga horária básica para noções de informática? Assim, eu acho, né? Eu não conheço, você conhece mais do que eu, devem haver níveis, né, diferentes de prestação de serviço.
mas para aquelas relacionadas a uma operação eletrônica, eu acho que tinha que ser uma coisa básica, tinha que estar lá. O que você acha? Sim, nós temos cursos à parte, né, fora ali do currículo da formação de vigilante, que é o curso para operador de monitoramento, né, que isso já vai dar para o vigilante ali um conhecimento a mais a respeito de como operar determinadas tecnologias. Se teria que vir junto no currículo, eu acho que hoje a gente tem um conhecimento bastante disseminado, né, principalmente com relação à informática. Seria muito bom se viessem, mas eu não vejo isso como uma necessidade, porque o profissional ele pode buscar essa informação, a gente tem cursos gratuitos, diversas possibilidades. Eu acho que a maior preocupação é da empresa. Em que sentido? Né, vamos supor que sou um prestador de serviço, né, mão de obra terceirizada. Se eu vou colocar esse meu vigilante dentro de um posto onde eu preciso que essa pessoa ela tenha essa qualificação, então eu tenho que buscar um profissional que tenha essa qualificação. Não posso colocar lá um profissional que não tenha essa qualificação, porque isso não vai me servir, não vai funcionar. Vou ter problemas. Então é uma questão de gestão de pessoas. E aí, cabe também à empresa decidir se ela vai ou não oferecer essa qualificação. Mas eu não veria como uma necessidade incluir isso dentro do currículo do vigilante. Eu acho que é um currículo que precisa de diversos outros assuntos, mas talvez informática não seja um deles, nesse momento, pelo menos. Entendi. Interessante. Vai muito do PDI, né? Vai muito da identificação do cara, entender que ele tem que ter aquele desenvolvimento individual, né? E buscar aquilo ali de alguma forma, né? Aquela sacada de dizer, olha para onde o mercado está indo, talvez eu tenha que dar um jeito de me instruir um pouco melhor, as coisas estão mudando, né? Sim, a pessoa já se direcionar para aquela necessidade, né? Eu posso fazer aquilo e aquilo vai me agregar e ela ir atrás. Hoje nós temos meios, né? No momento a gente vive a questão realmente, a era da informação, então é possível, por isso que eu não vejo necessidade, né? A informação está aí, a pessoa consegue chegar e se aperfeiçoar com isso tranquilamente, sem necessariamente isso estar dentro de um currículo de formação de vigilante. Perfeito. O João Ortega pergunta aqui, o Digiforte é a melhor opção para trabalhar com prevenção e eventos de ocorrências? Ô João, você me procura no LinkedIn depois, né, Mário Tranche lá, me chama lá, e aí a gente bate um papo sobre isso, eu te falo um pouquinho sobre a diferença das tecnologias, viu? Do Digiforte, de outros VMS do mercado, e desse conceito todo que eu e o Paulo aplicamos aqui. Eu te explico ali mais ou menos como é que a gente trabalha, o que a gente pode fazer, inclusive junto com o Digiforte também, tá bom? É melhor. Tá, eu só responder uma aqui do Maurício Cicácio. Ele diz aqui, o controle de acesso em hospitais deve ser ao contrário, ou seja, de dentro para fora? Não, controle de acesso não, né, até porque a ameaça ela vem de fora, então as camadas, né, os meus círculos de proteção, eles vêm de fora para dentro. Talvez o que tenha causado alguma confusão aqui é quando eu falei da circulação, né, do fluxo de circulação de pessoas. O fluxo de circulação de pessoas, ele acontece já dentro de uma área de proteção. Então, mapear esse fluxo é diferente dos controles, né? Foi aquilo que eu falei. Não posso somente olhar os controles, que esse sim, de fora para dentro, eu tenho que olhar o fluxo que acontece também dentro dessas áreas, né? Para não permitir que, de repente, em algum ponto, uma pessoa consiga um acesso indevido. Não estou falando de uma pessoa, uma ameaça externa, uma pessoa que às vezes tenha um nível de autorização, né, um nível de acesso para uma área e não tenha para outra. Perfeito. Uma última pergunta só do Thiago Silva, como seria a utilização do sistema de detecção facial com acesso de veículos? Thiago, a gente tem que estudar aí exatamente a demanda, né? Por exemplo, para a gente ter a detecção facial, a gente precisa ter uma câmera ali bem próxima, né? Tem que captar a pessoa de uma forma que realmente reconheça, né? E aí você pode até inserir algumas particularidades de segurança, por exemplo, só abre se a pessoa estiver sorrindo, se ela estiver séria não abre, tem tudo isso que dá para fazer também, tá? É uma coisa ruim que talvez, dependendo do vidro, ela tenha que abrir, né? Tem que entender se isso é uma segurança ou não, mas aí a gente pode estudar, me procura também lá, eu, o Paulo, que a gente pode ajudar vocês aí facilmente no desenvolvimento de todos esses projetos, tá? A gente se coloca à disposição de vocês. Paulo, eu acho que é isso, né? Acho que fechamos, né? Bastante perguntas aqui, acredito que conseguimos responder, se não todas, pelo menos a maior parte delas. Isso. Então a gente está à disposição de vocês, procura a gente no link de lá, a gente pode... Tudo isso que nós falamos, e tem bastante coisa, tem um monte de outras coisas,
Agradecemos aí a presença de todos. Paulão, foi um prazer estar nesse webinar com você, espero fazer outros. Prazer foi tudo meu. Aprendi bastante com você aqui hoje. Só lembrando, pessoal, no chat, aqui a gente tem um link tanto para o meu perfil do LinkedIn quanto para o seu, Tamário. Então, o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, pode clicar lá no link. A gente vai estar aí à disposição de vocês. Perfeito. Grande abraço. Muito obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Bom restante de semana para todos.